Boa noite, meus irmãos. Boa noite, queridos amigos da Casa de Kardec. Em especial, é uma casa espírita que acolhe a todos nós, mas na minha vida, na minha história, tem um grande significado, porque é a casa que me acolheu, que me abraçou, né, que me deu grandes oportunidades de trabalho e que continua me dando oportunidades como essa, por exemplo, em que hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que assola tantos de nós, né? E atualmente, no momento em que vivemos, de repente, tem se tornado muito prevalente em várias casas, em vários lares. Então, antes da gente começar a conversar, meus irmãos, eu convido a todos para que possa, em cada um na sua casa, pegar uma garrafinha de água, colocar aí do lado para ser fluidificado, né? Durante a nossa conversa, nosso estudo, os espíritos vão de fato colocar aí as benesses e os fluidos necessários para a nossa recuperação, para aquilo que a gente precisa. Tá ok? E aí nós vamos fazer a prece inicial e ao longo do estudo aqui nós vamos trazer algumas reflexões. E peço que todos, de alguma maneira, possam estar juntos em pensamento e em vibração. Muito bem, meus queridos. Então, nesse instante, todos que estão em casa, que possam, nesse momento, estar em algum local confortável, que possam concentrar de olhos fechados, sintonizando com a espiritualidade maior, com Jesus, que nesse momento visita os nossos lares, entrando e nos abraçando nesse momento, fortalecendo nas nossas necessidades maiores, fazendo com que os sentimentos de fé, de confiança, de tranquilidade nas leis divinas, nesse momento estejam mais fortalecidos. Jesus em nosso lar nesse momento, com os braços estendidos, possa irradiar toda a luz que precisamos, invadindo cada cômodo, cada lugar, cada cantinho da nossa casa, limpando e transformando todo o nosso recinto no nosso ninho seguro, confortável, fazendo e trazendo com que os espíritos que de alguma maneira não colaboram para a nossa saúde mental e emocional possam ser encaminhados e tratados no centro espírita. Obrigado, Jesus, proteja a todos nós, a nossa família e o nosso estudo dessa noite. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, a gente começa aí falando um pouquinho sobre esse tema, sobre depressão. Eu começo fazendo uma pergunta a todos vocês, que eu gostaria que vocês me ajudassem a pensar. Depressão é uma doença do corpo físico ou é uma doença espiritual? É um processo obsessivo? É obsessão ou é doença do corpo? O que vocês acham? Enquanto cada um pensa, né? Provavelmente alguns de vocês devem ter respondido uma ou outra opção, ou inclusive as duas opções. Para que a gente esclareça melhor essa pergunta, e eu acho que essa pergunta é muito simplista, porque precisamos entender a complexidade do que é uma depressão, né? Para que a gente possa compreender todas as nuances que influenciam, né? Eu ter ou não essa doença, né? Bom, e diante disso, como compreender, então, esse processo? Só para vocês, dividir com vocês um pouco até da nossa experiência, uma vez uma paciente me buscou e ela... Era interessante o relato dela, porque ela dizia assim, eu estou aqui porque eu me sinto extremamente culpada. Por quê? Minha vida é muito boa, meu marido é excelente, eu tenho uma família extremamente presente na minha vida. Participo
do meu templo religioso. No caso dessa paciente, ela não era espírita, era de uma outra religião. Eu faço o que eu gosto na minha igreja. Eu adoro participar das ações da minha igreja, participo de ações coletivas que envolvem comunidade. Gosto muito, mas eu não consigo me sentir feliz. E pelo contrário, eu me sinto, na grande parte do dia, na maioria dos dias, eu me sinto triste. Não só não me sinto feliz, como me sinto triste e insatisfeita. E por isso, eu me sinto mais culpada ainda. Que parece que eu recebi tudo, mas eu não consigo sentir nada disso. Bom, então a gente às vezes, com o relato dessa paciente, às vezes me toca assim profundamente, porque muitas vezes a gente pensa que para ter depressão eu preciso de ter um motivo específico para me sentir mal, né? Bom, eu perdi um emprego, ou tive um prejuízo financeiro muito grande, perdi um filho, perdi alguém que eu amo, rompi um relacionamento, estou divorciando. Bom, então não necessariamente tem que ter um contexto exterior, um gatilho para que de fato você tenha um quadro depressivo. Afinal de contas, Gabriela, então o que é preciso, ou o que eu devo saber sobre o que origina um quadro depressivo para que de repente eu possa até tomar mais cuidado em relação a isso? Muito bem, então vamos lá. Mas para que a gente possa responder esta pergunta e as perguntas que eu fiz inicialmente no nosso estudo, nós precisamos lembrar alguns pontos importantes, pessoal. Primeiro, precisamos lembrar que o Espiritismo é uma ciência que tem um tríplice aspecto de religião, filosofia e ciência. E por assim ser, eu gosto muito dessa passagem da Gênesis, que ele fala o seguinte: o Espiritismo jamais será ultrapassado. Lá Kardec coloca. Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto, ele se modificará nesse ponto. Então, olha aí, olha que fantástico. Kardec, que era também cientista, né? Um grande estudioso de várias áreas, coloca isso de uma maneira categórica, meus irmãos, que o Espiritismo, por ser uma ciência, né, também vai seguir os mesmos raciocínios de uma lógica científica. Unindo-se, então, a ciência dos homens, a ciência terrena, né, utilizando de princípios de raciocínio, do intelecto também, para que possamos chegar a algumas conclusões. E mais, ele ainda coloca no Evangelho segundo o Espiritismo: só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Por que eu trouxe essas 3 passagens para a gente poder começar a nossa discussão? Porque nós precisamos saber, afinal, o que a ciência sabe sobre depressão, ok? Porque a partir dessa pergunta, afinal de contas, o que hoje já se sabe sobre depressão? O que é depressão, de acordo com a ciência? Essa figura eu acho muito representativa, porque se vocês repararem, a nuvem está chovendo só em cima da cabeça dela, não é? E quando de fato você tem um quadro depressivo, o indivíduo, o paciente, a pessoa se sente quase que numa ilha, de que somente eu, estou me sentindo mal desse jeito, o restante das pessoas estão seguindo com a vida, né? Conforme era esperado. Bom, quais são os sintomas para a gente reconhecer, tá? Obviamente, pessoal, hoje o nosso tempo é curto, eu vou tentar trazer o máximo de informações, mas fico devendo aí alguns detalhes, algumas questões que a própria ciência traz, já sabe. Mas vamos lá, quais seriam os sintomas da depressão? Bom, primeiro precisamos de ter uma queda desse humor, né? Uma tristeza persistente, duradoura, e às vezes por mais de 2 semanas, e que, de fato, dura a maior parte do tempo, ou dura grande parte dos dias. Tá? A gente chama de anedonia, que é um outro critério, a falta de prazer. De repente a pessoa gostava de
sair, praticar algum exercício físico, fazer tricô, cozinhar, sair com os amigos e de repente nada tem mais graça. Não, estou desanimado, estou sem energia, estou sem vigor. Inclusive, pode até perceber uma lentidão. É como se ficasse mais lento, não só para pensar, tá? O pensamento fica mais lento. Não é à toa que, inclusive, em trabalhos que exigem alta performance intelectual, o paciente ele começa a sentir a pessoa que não está conseguindo produzir como produzia antes, tá ok? Então, isso é normal, é uma lentidão psíquica e também uma lentidão motora. A pessoa se sente mais lento de maneira geral. Começam a alterar algumas funções. Por exemplo, o sono, né? Nós temos quadros, a maioria pode cursar com insônia, que é a falta do sono, deito para dormir, a cabeça fica, e não consegue dormir, ou fica tendo despertares noturnos, acordando mais cedo do que deveria. Alterações no apetite, come demais, né? Ou come de menos. Quando eu falo isso, é porque podemos ter quadros de depressão que a pessoa dorme excessivamente, viu? E em termos do apetite, pode acontecer tanto a inapetência, a falta dele, quanto também o excesso de comer compulsivamente. É muito comum, por exemplo, em quadros depressivos, que você tem sintomas ansiosos vinculados, associados, a pessoa tem compulsão alimentar por ansiedade. Uma inquietude, uma coisa que não cessa, né? E aí você pode ter isso, prejudicando, às vezes, as suas relações sociais, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, com seus filhos, né? Porque modifica a disposição para tudo, afeta o seu desejo, inclusive o desejo de estar ali, o desejo de conversar, o desejo de se relacionar, né? Eu costumo até brincar que é como se a pessoa tivesse ali um óculos muito embaçado e esse óculos embaçado enxergasse tudo de uma forma muito negativa, pejorativa, né? Então, a gente não consegue ter a mesma visão que o normal na sua vida, tá? Então, como eu até citei aí para nós, frequentemente tem sintomas de ansiedade e podem ter, inclusive, pensamentos de morte ou até mesmo de suicídio, ok? Muito se fala, às vezes, de depressão, mas dentro, inclusive, do próprio meio espírita, se tem um tabu para falar sobre suicídio, medo de tocar nesse assunto, ok? Mesmo porque fala assim, mas como você é espírita pensando em suicídio? Meus irmãos, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Claro, dentro de um contexto de adoecimento, ok? Se você pensou ou pensa ou conhece alguém que está pensando em suicídio, nós temos que buscar auxílio, ajuda médica, psicológica, tratamento espiritual, buscar todos os recursos que tiver ao nosso alcance, ok? Mas não podemos ignorar isso. Só porque a pessoa tem uma religião ou tem algo que possa protegê-la, isso é ótimo, não significa que ela está imune desse processo, não vai ter esse tipo de pensamento, tá ok? Bom, epidemiologicamente falando, né, na população, o que nós temos? Nós temos o seguinte, que em média vai acometer 16% da população. Vocês acham que esse número é alto? Pensa aqui comigo. A cada 100 pessoas que a gente conhece, 16 vão ter depressão alguma vez na vida. Pensa. Isso é muito? É muito. Um número muito expressivo. Tá ok? Se a gente for fazer um estudo apenas em mulheres, se você pegar 100 mulheres, esse número é maior, porque na mulher é mais prevalente. Então, aí de 16 vai para 25%. Quer dizer que a cada 100 mulheres, mais ou menos 25 vão ter depressão na vida. Isso é muito, é um quarto, né, dessas mulheres. É lógico que nós temos questões culturais, da nossa sociedade machista como é, o homem tem dificuldade de falar sobre o sentimento. É muito comum, por exemplo, às vezes no consultório chega um marido e a esposa
E aí a esposa fala, olha, eu trouxe ele aqui porque eu falei, mas espera aí, deixa que ele fala, né? E às vezes o próprio homem, em algumas situações, fala, não, deixa ela falar, que ela sabe falar melhor. Mas é você que está sentindo, então assim, porque às vezes pela dificuldade, por esse bloqueio, né? Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo, ou se você já não mesmo ouviu, menino não chora, você é um homem, um saco de batata, e aí, tirando essa parte de sensibilidade, né, do eu masculino, ok? Bom, a média de idade é de 40 anos. E neste momento, se a gente for tirar uma foto desse momento da população, 5% dos homens e 9% das mulheres estão com depressão neste momento. Aquele número que eu disse é ao longo da vida, ok? Bom, temos preocupações, porque é uma doença que é incapacitante muitas vezes. Notem que eu comecei a dizer que existem prejuízos cognitivos de pensamento, de raciocínio, de memória. Não é à toa que paciente que é deprimido e às vezes não faz um tratamento adequado, ele começa a ter problemas de memória. Eu vou explicar agora mesmo por quê. Inclusive no idoso, quando a depressão acomete o idoso e começa a dar problemas de memória, o que a pessoa pensa na hora? Opa, tá até com Alzheimer, tá com uma demência, tá com... E muitas vezes, se você trata a depressão, melhora a memória, melhora o comportamento, melhora tantos outros aspectos que a princípio poderia ter sido encarado como outra doença, tá? O problema é que quando mal conduzida, né, medicamente falando, terapeuticamente falando, essa doença pode voltar e geralmente volta, tá? 60% dos pacientes vão ter um segundo episódio. Isso é preocupante, porque a cada episódio, sem um tratamento adequado, o prejuízo é maior em vários níveis, relacionais, laborais, no trabalho, né? E familiares e íntimos, com certeza, tá ok? Muitas pessoas, quando têm depressão, tentam fazer o tratamento por várias vias, né? Às vezes buscam o caminho religioso, buscam vários outros caminhos. Não que esses caminhos não sejam válidos, mas nós vamos ver aqui que de repente nós vamos precisar de todos os caminhos, inclusive do tratamento, né, biológico, que é o que nós estamos falando aqui. Por que, Gabriela, tratamento biológico? Olha isso daqui, tá vendo essa figura aqui, pessoal? Essa figura aqui é de um neurônio, ok? O que é um neurônio? É uma célula nervosa. Nós temos aqui vários neurônios, né, no nosso cérebro que compõem todo o nosso sistema nervoso. Bom, um neurônio, quando ele é ligado a outro assim, e forma esse espaço que nós estamos vendo aqui, esse espaço que tem essas pontinhas azuis, vermelhos, uns triângulos, umas bolinhas que nós estamos vendo, é um espaço que a gente chama de sinapse. É nessa sinapse, nesse espaço, em que são enviados mensageiros químicos que vão mandar mensagens de prazer, satisfação, euforia, alegria, né? E esses mensageiros químicos, muitos deles são as monoaminas, serotonina, dopamina, adrenalina, acetilcolina e tantas outras inas aí que nós conhecemos, né? Na depressão, meus irmãos, esses mensageiros químicos estão reduzidos. Agora imagina, se me falta um mensageiro químico que vai mandar a mensagem que eu tô bem, que eu tô legal, que tá tudo ok, opa, então essa mensagem vai faltar. Então eu não vou me sentir legal, não vou me sentir bem, né? Na depressão, existem várias alterações vinculadas aos mensageiros, tanto uma diminuição dos mensageiros, quanto, por exemplo, diminuição dos transportadores dos mensageiros. Se não tem o veículo, o carro que leva, o mensageiro também não chega ao seu destino. Então, pessoal, são várias alterações relacionadas aos neurotransmissores, que são esses mensageiros. Outras áreas cerebrais também estão afetadas. Por exemplo, esse local que nós estamos vendo aí, essa parte azul do cérebro,
nós chamamos de córtex pré-frontal. O que é isso? É uma parte do cérebro que é responsável, por exemplo, olha aqui comigo, por exemplo, responsável por funções executivas. O que é isso? São funções que nos permitem olhar para alguma coisa, olhar para uma mesa bagunçada e começar assim. Eu vou começar a organizar pelos papéis. Eu vou pegar os papéis, vou colocar aqui no monte, depois eu vou pegar as canetas, vou colocar aqui. Então você olha, você analisa o que você tem que fazer, enumera uma série de atividades que você vai fazer, organiza e depois executa. Quando nós estamos deprimidos, nós temos um menor fluxo sanguíneo, portanto, uma menor oxigenação neste local. Muitas vezes diminuindo essa função em nós. Não é à toa que a gente fica mais lento para pensar, para organizar, para executar as nossas ações, ok? Então, entendemos aí que essa é uma das alterações. Uma outra alteração importante, lembra que eu falei que eu ia explicar a memória? Muito bem. Temos uma região do cérebro que faz parte do sistema límbico, que é o nosso sistema ligado às emoções, que chama hipocampo. E ele é responsável pela nossa memória, tá? Entre outras coisas, pela nossa memória. O volume do hipocampo está reduzido na depressão. E a amígdala, não é essa amígdala da nossa boca aqui não, tá, gente? É uma amígdala cerebral, que é responsável pelos sentimentos de medo, insegurança, ansiedade. Ela está aumentada na depressão, o volume. Olha que interessante. O da memória diminuído e o da ansiedade, do medo, da insegurança está aumentado. Isso conta para nós algumas coisas, né? Como nós estamos vendo aí, percebemos que existem alterações tanto a nível de estrutura cerebral, né, quanto a nível molecular, que é o que a gente viu ali, né? Existem várias outras alterações cerebrais que poderíamos aqui ficar citando mais dessas alterações para entendermos o que, meus irmãos? Que a depressão, na verdade, é uma doença sistêmica. Porque quando eu atinjo várias áreas cerebrais e vários circuitos neurais, né, por causa da alteração desses neurotransmissores, o meu sistema imune vai estar alterado, o meu sistema endócrino, cardiovascular, músculo esquelético, ciclo de vigília-sono, tudo estará alterado. Inclusive, o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, ok? Esse eixo é responsável por deixar o nosso corpo numa reação de luta ou fuga em momentos de estresse, ok? Só para a gente ter uma noção, quando a gente está muito estressado, ou se de repente aparecesse na porta da sua casa um leão, né? Provavelmente a gente teria taquicardia, ficaríamos gelados, brancos, com a periferia sem sangue, para que o sangue priorizasse órgãos vitais para que a gente pudesse, ó, sair correndo, ok? E quando isso acontece, o nosso cortisol produzido lá pela adrenal, que é aquela glândulazinha em cima do rim, suprarrenal, né? Que é a adrenal, produz cortisol. E o cortisol parece com aquele corticoide, aquele remedinho que às vezes a gente toma em algumas doenças, e o corticoide faz o que com a nossa imunidade? Ele abaixa a imunidade. O cortisol não é diferente. O cortisol elevado em momentos de estresse constantes, ele vai reduzir a nossa imunidade. Não é à toa que pacientes deprimidos têm sim mais probabilidade, vulnerabilidade para ter outras doenças, né? Inclusive infecto-contagiosas, tá bem? E outra coisa, doenças autoimunes, por exemplo, artrite, lúpus, entre outras tantas, doenças reumatológicas, doenças endócrinas, por exemplo, como a diabetes. O paciente que tem depressão e diabetes não controla a diabetes por nada, né? Enquanto
não trata, não cuida, né, da depressão. Tá ok? Então, se alguém te perguntar qual órgão que está alterado na depressão, eu posso dizer de maneira mais categórica que a depressão é uma doença sistêmica, ela afeta várias regiões ao mesmo tempo do nosso corpo. E é tão interessante que ela tem uma característica genética. Como é isso, Gabriela? Bom, se você tem um pai, uma mãe, né, que tem depressão ou que já teve depressão, a sua chance aumenta de ter, ok? Por exemplo, em gêmeos monozigóticos, que têm o mesmo código genético, a chance, se um deles tem depressão, né, a chance do outro ter é de 50% aproximadamente, ok? Isso aumenta muito a prevalência. Se a prevalência na população diz que é mais ou menos uns 16%, isso mais que dobra a chance de ter. Para vocês terem uma ideia o quanto a genética influencia nessa questão. E eu pergunto para vocês, né? Existem aí já identificados genes, polimorfismos gênicos, relacionados ao quadro depressivo. E eu pergunto para vocês, vou até tampar aqui minha colinha para ninguém ver o que está escrito aqui. Já que a depressão tem uma característica genética, onde que fica o nosso livre-arbítrio, gente, com tudo isso? Se está ali no meu código genético, né, que eu vou ter essa doença, e o meu livre-arbítrio, Deus? Onde que fica nisso tudo? Graças a Deus, inclusive, nós hoje conhecemos a epigenética. O que é isso, pessoal? Epigenética é a ciência que nos conta que nós podemos ter um gene para qualquer coisa na nossa vida, né? Para qualquer doença. Mas esse gene pode ser ativo ou não, ok? Como assim, Gabriela? Bom, pensa aqui comigo. Se sua bisavó teve câncer de mama, sua avó teve câncer de mama, sua mãe teve câncer de mama, você vai ter câncer de mama? Resposta: não sei. Depende. Depende dos seus hábitos de vida, depende daquilo que você faz, de como que você faz, ok? Então, isso é muito variável, meus irmãos. Então, não é garantido que você tendo o gene, você vai ter a doença ou não. Ele pode, inclusive, ficar de uma certa forma dormente. Então, se você faz exercício físico, come bem, não se estressa, às vezes esse gene do câncer não vai ser manifesto, dependendo, inclusive, da sua programação reencarnatória. Da mesma forma, a depressão. Você pode ter um polimorfismo gênico que vai traduzir proteínas, né, de um estado depressivo, de um episódio depressivo. Mas não necessariamente esse gene vai ser ativo ou produtivo, né? Dependendo, sim, daquilo que a gente faz. E outra coisa, olha que interessante. Se você reencarnou nessa família que tem todo esse histórico de doença, seja de depressão ou de outra, de alguma maneira temos algum resgate em comum. Estamos vinculados a esses laços, não é de maneira aleatória. Deus falou assim, mamãe mandou eu escolher, não é isso? Não tem essa. Então, toda nossa programação reencarnatória é feita de maneira específica e individual para que a gente possa ter as oportunidades evolutivas e de crescimento que cada um de nós precisa, ok? Então, dentro daquela família, eu sim venho, inclusive com o corpo físico, com as características genéticas compatíveis com as minhas necessidades. Agora, dependendo do que você faça e do que você não faz nessa vida, as suas necessidades mudam, inclusive. Não é verdade? Muito bem. E aí a gente começa a entender esse pequeno quadrinho aqui. Olha aqui, gente. Vamos colocar aqui, ó, embaixo. Olha eu aqui, vamos deixar aqui embaixo para a gente entender tudo que a ciência, de uma maneira muito resumida, é claro, traz sobre a depressão. Então, a genética influencia, os traumas, as vivências, alterações da metilação é dentro do campo da genética. Diminuição do fator neurotrófico cerebral, alteração de neurotransmissores, diminuição de
de função de múltiplas áreas cerebrais. Tudo isso vai contribuir, né, para o episódio depressivo. Ok? Bom, agora vamos lá. Vamos entender. E a parte espiritual? Gabriela, como é que é isso? Você falou tudo aí que a ciência trouxe sobre a parte física. E a parte espiritual, meus irmãos? Nós vamos ter as questões espirituais nossas, os nossos clichês mentais, os nossos automatismos que trazemos desta vida e de outras vidas, né? Quando às vezes eu me coloco numa postura de vítima, por exemplo, né? De que nada dá certo para mim, né? Nada que eu faço é positivo, é legal. E às vezes eu vou criando padrões vibratórios em mim mesmo, né? Que vão criando estados, inclusive, melancólicos, de tristeza. O próprio Evangelho traz que nós teremos momentos de melancolia, né? De aspirando à felicidade, como se desejássemos voltar ao plano espiritual, de alguma certa forma. Mas esses momentos não podem ser comparados aos quadros depressivos, né? E que muitas vezes nós teremos que vencer mediante os recursos que nós temos, ok? O nosso perispírito, ele dá a forma, ou é a forma para o nosso corpo físico. E Viana de Carvalho, na Atualidade do Pensamento Espírita, coloca que, inclusive, o nosso DNA é expresso, exteriorizado no perispírito, que vai ser modelador desse corpo físico, ok? E modelador dos nossos processos mentais, que são decorrentes das nossas conquistas, daquilo que você já venceu nessa vida, daquilo que você já consegue ressignificar, inclusive em termos de trauma, de vivência. Mas a gente não pode esquecer, meus irmãos, que da onde que vem o pensamento? Da onde que vem o sentimento? Quem pensa? Quem sente? Se você falar o cérebro, eu vou te dizer que o cérebro, ele é talvez um processador desse pensamento. É como se vocês me permitem, eu vou fazer uma analogia aqui. Se eu estou com o notebook aqui e o Data Show, eu ligo o Data Show no notebook, ele projeta o slide na tela, não é isso? O Data Show está produzindo aquele slide? Não, o Data Show está projetando aquele slide, né? O slide está vindo do notebook. Então, se a gente fosse brincar aí, esse notebook seria o espírito que pensa, que sente, né? E o cérebro, na parte mental, né, é quem processa essa informação e que traduz isso no nosso corpo físico. Então, a causa profunda das nossas doenças, inclusive da depressão, sim, está no espírito enfermo, tá ok? E que pode ser piorado, né, ou até iniciado por um processo obsessivo, de um espírito influenciando os pensamentos negativos, de ideias de morte, suicídio, etc. Mas pode ser que não tenha um espírito obsessor vinculado, causando tudo isso. Esse processo pode ser, inclusive, auto-obsessivo. Então, quando eu perguntei para você, no início da nossa conversa, a depressão, desculpa, é uma doença do corpo físico ou a obsessão? Os dois, né, gente? Sempre será os dois. Seja porque eu estou no processo de auto-obsessão ou obsessão de um terceiro junto à doença física, que é a repercussão no meu corpo biológico, né? No meu corpo físico, de todas aquelas alterações que nós citamos. Ok? Muito bem, gente. Então, quais seriam esses fatores ligados às alterações do espírito? Os nossos clichês mentais, como eu disse aqui, os automatismos que a gente está vivendo e repetindo comportamentos desta vida e de vidas passadas, e o próprio processo obsessivo. Então, vamos voltar lá para aquele nosso quadrinho lá, olha só. Causando a depressão, olha eu aqui embaixo de novo, gente. Alterações do perispírito,
automatismos mentais, clichês, como pensamentos de culpa, remorso, que engessam a nossa mente, fatores ambientais, todas aquelas alterações que eu citei do corpo físico, obsessões, seja auto-obsessão ou obsessão de espírito terceiro, tudo isso dando o quê? Depressão. Então, a depressão é uma doença complexa, ok? E que vai exigir, então, um tratamento complexo, com vários recursos. O que fazer? O que cabe a nós? Muito bem. Se eu estou suspeitando que tem pensamentos de suicídio, eu devo perguntar, né? Se eu perguntar, eu vou estar incitando, vou estar influenciando ele a pensar em suicídio? Não. Se você perguntou e ele disse, é porque ele achou naquela oportunidade um espaço para se abrir, para falar contigo, tá bem? Então, você não vai induzir a pessoa e às vezes vai ajudar essa pessoa a buscar ajuda. Gente, o tratamento medicamentoso é necessário? A gente viu o tanto de alteração no corpo físico ali. Sim, mas ele é suficiente? Muitas vezes não. Por isso que eu disse que, por ser um processo complexo, vai demandar de nós toda uma série complexa que eu digo que é que nós vamos precisar de muitos recursos. Da oração, a reforma íntima, a mudança de ambiente interno e externo, o tratamento espiritual, desobsessivo, a terapia do perdão de nós mesmos e do perdão do outro. E contar, obviamente, sempre com o Mestre Jesus, né? Que em Mateus coloca para nós: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então é esse médico das almas a quem nós devemos recorrer para o nosso auxílio, ok? Que Jesus nos ampare e nos abençoe. E eu vou convidar a todos, então, para que nesse momento nós possamos encerrar o nosso estudo, se preparando aí cada um no seu cantinho, na sua casa, para o passe magnético que ocorrerá à distância nesse momento, ok? Vou pedir a todos que possam fechar os olhos novamente. Agradecer a Jesus, nosso Mestre, que caminha até nós, nos abraçando com imenso carinho, retirando de nós todas as impurezas, as dúvidas, as incertezas e deixando em nós a confiança no Pai maior, que tudo provê e que receberemos agora nesse instante um influxo de energia, de amor e de força para revigorar nossas almas. Obrigada, Jesus, obrigada, espíritos amigos, por estarem conosco. Abençoe o planeta Terra, abençoe cada casa, cada lar aqui representado e todos que não puderam estar. Abençoe a casa de Kardec, todos os trabalhadores e todos os centros espíritas e templos que acolhem as dores e sofrimentos da alma. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Meus queridos, um beijo para todos vocês, um abraço mais uma vez e que Jesus nos abençoe.